E vendo os vossos santuários, achei também um altar. Quantos altares ele achou? E estava escrito, agora em letras maiúsculas, na transliteração da nossa Bíblia em português: ao Deus desconhecido. Diga comigo: ao Deus desconhecido. Pois bem, este Deus que vós honrais, não conhecendo, eu vos anuncio hoje. Ok? Nós temos um contexto bíblico aqui que tem um pano de fundo histórico muito profundo, que dá a entender por que a revolta de Paulo com a idolatria dos atenienses. Mas Paulo tinha os seus motivos, porque o versículo 16 diz que ele ficou aterrorizado com tantos deuses, a ponto de pregar nas praças. E há uma discussão, e Paulo é levado em uma colina que lá em Atenas existe até hoje, na Grécia, chamada Areópago, que significa colina nos ares. É uma pedra, e nessa pedra que fica em cima de um monte, existe um espaço que dá para entender claramente o que aconteceu ali. Segundo a história, e não é história da carochinha, nós estamos falando de história, que é a minha área. Segundo a história, o Areópago sempre foi um local de debate e de discussões filosóficas. Paulo ali estava debatendo com as linhas de pensamento filosófica mais inteligentes da época. Só que Paulo foi estrategista. Paulo precisava de alguma coisa para prender a atenção desse povo. E ele viu entre muitos altares, observe o que eu estou falando, ele viu entre muitos altares um altar escrito ao Deus desconhecido. Porque chamaram Paulo de tagarela, chamaram Paulo de paroleiro. Em algumas versões, Paulo diz: se eu sou um pregador de deuses estranhos, eu vou falar qual é o Deus que eu sirvo, porque tem um altar dele aqui nessa montanha. E alguém diz: é impossível, porque segundo Plínio, um historiador do século I, ele disse que era mais fácil em Atenas, na Grécia, você encontrar um Deus feito por imagens de homens, uma estátua de uma divindade grega, do que um ser humano. Existem vários historiadores que dizem que havia na Grécia mais de 30 mil deuses. Então, para os gregos, mais um Deus não era novidade, mas o Deus desconhecido, eles não sabiam o que era. E Paulo, quando vê aquele altar ao Deus desconhecido, Paulo também era um historiador, um entendedor de cultura, de tradições, tinha dupla cidadania, inclusive greco-romana, além de judia. Ele olha e diz: este Deus que o altar está escrito Deus desconhecido, é o Deus que eu anuncio hoje. Quando Paulo falou isso, isso trouxe um arrependimento sobre os atenienses, a ponto do contexto, depois você lê na sua casa, dizer que as mulheres da alta sociedade se converteram por causa da pregação de Paulo, porque Paulo estava provando para eles que servia um Deus que para eles era um Deus desconhecido, mas para Paulo era um Deus que Paulo tinha intimidade. Nós temos aqui algumas revelações muito importantes. Quando Paulo fala ao Deus desconhecido, existe uma história por trás disso. 6 séculos antes de Paulo, houve uma praga em Atenas, e todo o país, toda a Grécia, teve uma epidemia que matou milhares. Os gregos desesperados chamaram egípcios, babilônicos, e fizeram sacrifício para qualquer tipo de deuses. Lembra que eu disse que no século I, Plínio falou que havia cerca de 30 mil deuses? Quem lembra disso, diga amém. Eles ofereceram milhares de sacrifícios para aquela praga ir embora, porque eles pensavam assim: talvez esta praga que existe entre nós é uma praga por um desses deuses que servimos, mas nada aconteceu. Então procuraram um profeta, que muitos acreditavam ser um profeta doido, estranho. Epimênides é o nome dele. Esse homem entrou para a história. Muitos acreditam que ele era da ilha de Creta. Ele ficava escondido, era de poucas palavras, servia um Deus só. E o profeta Epimênides
foi trazido até Atenas. E ele chegou no Areópago, onde Paulo pregou. Olha o que eu estou falando, 600 anos atrás. E ele pegou um grupo de ovelhas e disse para os atenienses: coloca no cume do Areópago, da montanha. E há de ser que as ovelhas descerão. E quando elas descerem, elas vão ficar no altar do Deus que está castigando a Grécia. E quando elas ficarem nesse altar, porque vocês têm muitos deuses, vocês sacrificam a este Deus e a praga vai embora. Uma boa estratégia inteligente. Só que quando Epimênides pede para os sacerdotes gregos fazerem isso, e eles fazem, as ovelhas saem de onde elas estavam. Existiam centenas e dezenas de altares, e elas não vão em nenhum altar. Elas param em um altar vago, na realidade em uma zona que não havia construção para absolutamente nada. Elas param em um local vago, e ali elas são sacrificadas. E os atenienses perguntam para Epimênides: espera um pouquinho, essas ovelhas pararam em um local que não tem altar. Que Deus que nos castigou, que Deus que cessou a tormenta, para a gente comemorar e agradecer a Ele. Epimênides disse: faça um altar e coloca ao Deus desconhecido. Quem livrou vocês hoje da morte foi o Deus desconhecido. Quem guardou vocês hoje foi o Deus que vocês não conhecem. Mas nós honramos milhares de deuses. Esse não, este é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Deu para entender como é que a pregação de Paulo agora teve peso? Quando Paulo falou: o Deus desconhecido que vocês honram e não sabeis quem é, eu represento Ele agora na terra. Eles ficaram com medo, porque Paulo não estava falando de qualquer Deusinho, não. Paulo estava falando do Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. E a primeira lição que eu aprendo, quando Paulo diz isso, Paulo estava dizendo: quem livrou vocês da morte há 6 séculos atrás foi o Deus que eu anuncio hoje. Paulo estava dizendo para mim e para você. Tem gente que sobe no púlpito e diz assim: olha, Deus começou uma obra na minha vida quando eu aceitei a Jesus. Você está enganado, meu filho. A obra que Deus começou na sua vida, o Salmo 139:16 diz que foi desde o ventre da sua mãe. A obra que Deus começou na sua vida era quando você era uma substância informe. Deus escreveu no livro dele os seus dias e determinou quem você seria. Confúcio, que foi um filósofo chinês, ele disse muitas coisas que eu não aceito, mas teve uma filosofia dele que eu reconheço, que é conhecer o presente de alguém, estude o passado. Paulo estudou o passado da Grécia. Paulo não chegou lá sem bagagem. Paulo disse: eu estou pregando do Deus que livrou vocês da morte. Eu estou falando com gente aqui que acha que há 10 anos atrás, quando aquela doença veio e desapareceu, foi a mão do médico. Que acha que aquele acidente automobilístico foi sorte sua. Que acha que aquela briga na boca do bar, a facada não perfurou um órgão e te matou, o tiro não te levou à sepultura, foi sorte. Ou aquelas brigas nas danceterias ou discotecas ou raves ou boates, como hoje são chamadas, nos grandes centros, aquela confusão toda era porque você era o cara. Não, havia um Deus dos céus que para você era desconhecido, mas Ele já te conhecia desde o ventre da sua mãe. E do céu Ele estendeu a mão para a terra e disse: é meu e ninguém toca. Satanás pode até ter dito, mas ele não te serve, ela não te serve. Agora eu sou Deus onisciente. Lá no futuro Ele vai me servir. Lá no futuro Ele vai estar na tenda dos milagres, adorando o meu nome e dizendo que eu sou o Senhor. Quando Deus te salvou, Deus não te salvou por causa do teu passado, Deus te salvou por causa do teu futuro. E o que Deus tem para você é maior do que você imagina. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava glória, porque Deus já iniciou. Se eu fosse você, eu dava glória aqui dentro desta terra.
Porque enquanto você levanta a mão e adora, Deus do céu está dizendo: adora, adorador. Foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te escolhi. Eu conheço esse Deus, e